Fala projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de terça-feira e hoje num local diferente. Mostra aqui, produção, onde nós estamos. Olha lá. Nós estamos aqui no pico do Parque das Cerejeiras em Campos do Jordão. E olha essa vista. Agora tá ventando um pouco e eu não tô de microfone, mas vamos fazer um vídeo aqui assim mesmo para vocês não ficarem sem conteúdo no YouTube aqui, como toda terça-feira. Olha aqui, olha que produção, até dando zoom aí, que legal, né? Pois é, estamos aqui em Campos do Jordão, eu estou numa viagem de férias, aproximadamente aí uns 5 dias de férias, né? Na verdade, amanhã a gente já está voltando para Senador Canedo, para Goiás. Vamos pegar a estrada de carro, porque os voos estavam todos cancelados. Mas chega de papo. O vídeo de terça aqui é para a gente falar sobre um assunto diferente relacionado a projetos elétricos, subestações, SPDA, cabelo estruturado. Vamos falar de engenharia e projeto elétrico aqui em cima ou em qualquer lugar que eu estiver. Então vamos lá. Qual que é o tema do vídeo de hoje? Essa pergunta aqui que me fizeram no próprio Instagram. Então de vez em quando eu fico de olho nas perguntas do Instagram que podem dar algum tema aqui relacionado ao YouTube, tá? Então vamos lá. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é esse aqui que está aparecendo na tela, disjuntores de backup. Eu utilizo em todos os quadros de distribuição ou eu não utilizo em todos os quadros de distribuição? Como é que a gente trabalha? Para você entender o que são disjuntores de backup. Backup significa que está antes. Então são disjuntores que estão antes. Antes de onde? Antes dos DPS. A gente chama de disjuntores de backup aqueles disjuntores que estão antes dos dispositivos de proteção contra surtos. Produção, coloca aí na tela um DPS, só o pessoal ver. DPS é isso aí, é um dispositivo de proteção contra surtos. Ele vai fechar o circuito de forma rápida, em microsegundos, quando haver um surto. Então, quando houver um surto na ordem de kilovolts, ele fecha e aí a fase entra em curto com a Terra em microsegundos e esse surto elétrico é escoado para a Terra em microsegundos. Mas vamos lá, acabei de falar para vocês. Se a fase, quando o DPS fecha, quando o DPS está em ação, se a fase entra em curto com Terra, isso é um curto-circuito, Márcio. Se esse DPS, e na maioria das vezes é o DPS tipo varistor, se esse DPS falhar, a fase vai entrar em curto com a Terra e vai gerar um curto-circuito. Então, DPS funcionando, acontece em microsegundos o escoamento do surto. DPS não funcionando, falhou, ele fecha um curto entre fase e Terra. Quem que vai proteger contra um curto-circuito fase e Terra? Qual que é o dispositivo que protege contra isso? É justamente o disjuntor. Por isso que a gente coloca disjuntor antes do DPS. Por quê? Porque justamente isso. Se esse DPS falhar, vai acontecer um curto fase Terra, justamente na instalação elétrica. Então eu preciso de um disjuntor para isso. Não coloco o disjuntor para o DPS do neutro. Existem algumas edificações que tem DPS do neutro. Não coloco o disjuntor para o DPS do neutro justamente porque eu não secciono o neutro, tá? Então não preciso. O neutro, se ele já está conectado diretamente ao barramento de equipotentialização principal da instalação, eu não preciso seccioná-lo. Não preciso disso, não preciso levar ele para a Terra porque ele já está conectado na Terra. Então, DPS para o neutro, nos casos DPS do neutro, eu não preciso trabalhar com disjuntor, tá? Mas para as fases, sim. Então, a gente utiliza disjuntores de backup para as fases. E aí, o nosso querido amigo perguntou se eu tenho que utilizar em todos os quadros. São em todos. Agora, um ponto importante. Como que eu dimensiono esse DPS? Esse DPS não, esse disjuntor de backup. Como é que eu faço o dimensionamento dele? Você vai encontrar em fabricantes. Então, o dimensionamento dos disjuntores de backup não é o projetista que dimensiona. Quem pode falar para a gente sobre o dimensionamento são os fabricantes. Então, eu vou deixar aqui na tela só para você ver um exemplo de um fabricante que fala exatamente qual que é a corrente nominal do disjuntor que você precisa utilizar. Então, você olha em fabricante, qual é o DPS que eu estou trabalhando? Qual que é a classe desse DPS, ele é classe 1, classe 2 ou classe 1 mais 2. E aí qual vai ser o disjuntor, a corrente nominal, que é isso que você vai dimensionar, a corrente nominal do disjuntor de backup. Em relação às curvas dos disjuntores, os disjuntores de backup têm curva C, na maioria das vezes. Né? A gente não trabalha com curva B, trabalha com curva C. Até porque o curva C, ele aciona a níveis de curto-circuito maiores, que é o que a gente vai ter quando ocorrer surtos também, tá? E aí, em relação à corrente nominal, qual que é a corrente desse disjuntor? 16 A, 20 A, 25 A e assim por diante. Quem vai definir isso é o fabricante. Você vai olhar no catálogo do fabricante de DPS para verificar qual é o disjuntor de backup específico, tá certo? Moacir, você recomenda o quê?
disjuntor de backup, o próprio disjuntor geral do quadro de distribuição ou disjuntores específicos. Eu não gosto de colocar o disjuntor geral do quadro de distribuição como disjuntor de backup de DPS. Por quê? Se esse DPS falhar, quem vai atuar vai ser o disjuntor geral, e aí eu perco toda a minha instalação. Então eu gosto de trabalhar com disjuntores específicos, sendo seletivo para esse DPS, ao invés de trabalhar com disjuntor geral, sendo um disjuntor de backup. Então, não utilize disjuntor geral como disjuntor de backup, e sim trabalhe com disjuntor específico, monofásico, antes do DPS que você está trabalhando. Combinado? Eu também não gosto de trabalhar com disjuntor trifásico, um para cada DPS. Porque se um falhar, vai seccionar tudo e eu perco toda a minha proteção. Eu gosto de trabalhar com disjuntores monopolares em cada um dos DPS. É isso. Utilizo em todos os quadros de distribuição. Espero que você tenha gostado desse vídeo nessa vista panorâmica de hoje. Desculpa o áudio tá ruim, porque eu esqueci meu microfone, tá ventando demais. Mas espero que o conteúdo tenha sido bom para você. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima.